Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina, com o roteiro de aula prática da disciplina de Materiais e Instrumentação Eletroeletrônica. Tá? Se vocês tiverem dificuldade nessa disciplina, é só nos acionar pelo contato da descrição, beleza? Peço que deixe o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente sempre estar trazendo conteúdo aí para vocês, beleza? E vamos lá, vou fazer uma leitura aqui com vocês e vou desenvolvendo o experimento também. E vamos entendendo aqui passo a passo, roteiro por roteiro, o que ele está trazendo para nós nessa atividade, para a gente entender, tá? Então a gente vai trabalhar aqui primeiro com a unidade U2, propriedades dos materiais e sistemas de medição, aula A3, equipamentos de medição, e como objetivos aqui nós temos o seguinte: aprender como manipular multímetro, compreender como ajustar escalas e realizar medições, analisar os resultados medidos, diferenciar as categorias de emprego dos multímetros, reconhecer e saber utilizar um alicate amperímetro. Então nós temos aqui o nosso laboratório, né? Nós vamos utilizar para desenvolver o experimento, beleza? Então a gente vai precisar aqui do multímetro primeiramente, tá? Então, aprender a utilizar o multímetro de forma correta e segura para a realização de medições de resistência, tensão e corrente e conhecer o alicate amperímetro, beleza? Então eu vou seguindo passo a passo aqui com vocês, vou seguindo todo o nosso roteiro, seguindo todos os passos e a gente vai desenvolvendo, tá? Então eu vou abrir a tela do experimento, mas antes quero só explicar para vocês o seguinte, alguns conceitos básicos, né? A gente vai iniciar aqui, a gente vai trabalhar com os experimentos de medição, ou com os equipamentos de medição, mas vocês precisam entender o que é uma corrente, o que é uma tensão, né? O que é uma tensão contínua, o que é uma tensão alternada e por aí vai. Então, pessoal, imagina o seguinte, tá? O que é a... Eu vou trazer aqui a eletricidade como se fosse a água passando dentro de um cano, beleza? Uma tubulação de uma residência ali, a gente tem na parte hidráulica, né? Nós temos a água passando ali pelo cano. Imagina o seguinte, a pressão, pessoal, a pressão, quando a gente gira a válvula, a gente aumenta a pressão, certo? A gente aumenta a vazão, aumenta a pressão. A pressão é como se fosse a voltagem, a nossa tensão, beleza? Da corrente elétrica. Então, quanto maior a tensão, maior a pressão da água. Vamos dizer assim, né? Assemelhando os dois, assemelhando com o exemplo ali da água. Então, e o que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica é como se fosse a quantidade de água passando, como se fosse a nossa vazão, tá? Então, essa é a nossa corrente elétrica. Temos a tensão, que seria a pressão, a força, né, com que ela atua, e a corrente elétrica é a quantidade. E o que seria a resistência, né, que a gente tem ali no nosso multímetro também? A resistência seria a dificuldade da água passar. Então, se a gente começa a ter muitas curvas na tubulação, aumenta a resistência, ou seja, mais difícil da água passar ali, porque ela vai ter mais atrito e por aí vai. Mesma coisa a resistência, né? A gente vai ver que a resistência, a gente ilustra ela dessa forma aqui, né? Então, vai ter uma série de curvas ali para a corrente passar, o que diminui a corrente, né? O que diminui a corrente gera uma resistência ali que impede um pouco da quantidade de corrente que está passando, tá? Então, é basicamente essa ideia, ou seja, gera mais atrito. Então, é basicamente isso, tá? Tensão, energia elétrica disponível, tá? Corrente, então, seria o nosso fluxo de elétrons e resistência é a dificuldade da corrente passar, beleza? O que nós vamos fazer no experimento ali? Nós vamos entrar no simulador, tá? Nós vamos utilizar o multímetro para medir justamente tensão, resistência e corrente. Vamos utilizar o alicate do amperímetro, né? Então a gente vai anotar essas medidas e depois nós vamos fazer um relatório com os resultados obtidos, beleza? Então, pessoal, é muito importante a gente saber esses conceitos básicos, porque é a base de tudo ali, né, nessa parte do estudo da elétrica, tá? Então é muito importante a gente ter esses conceitos básicos em mente.